A primeira lei universal é do princípio mentalismo. O que é interessante vocês observarem não significa achar que o poder da mente modifica tudo, não se trata disso, mas você pode observar de maneira muito concreta que a tua mente cria um ambiente que te influencia tremendamente da mesma maneira que o Feng Shui fala que a cor da parede do quarto onde você dorme pode te influenciar para dormir bem, para acordar bem também. O ambiente mental que você cria vai ter uma no seu dia. Então experimente, por exemplo, quando você acorda, ter uma predisposição matinal positiva, seja através de uma bela melodia que você coloca tocando na sua mesinha de cabeceira, seja através de uma pequena leitura. Cria um ambiente mental. O ambiente não é só físico, o ambiente é também mental, e do jeito que somos dispersos, às vezes o ambiente é mais mental do que físico em geral. Acho que estamos mais no criado pela nossa mente do que no ambiente externo. Criem uma condição, uma paisagem mental agradável. É aquilo que os antigos chamavam de levantar com o pé direito. Isso significa entrar para a vida com uma predisposição positiva no sentido de hoje. Vou fazer coisas nobres, vou fazer coisas elevadas, vou cumprir com os meus propósitos, vou dizer ao mundo a que venho, vou dar o meu recado. Não é chegar e dizer vai dar tudo certo, e ele faz dar certo e ponto. Não é um lance de sorte, são as circunstâncias que foram formatadas, foram as suas próprias ferramentas para lutar contra a adversidade. O tempo que for necessário até que a porta se abra. Então todas as manhãs, quando você pensa no seu dia, isso tem a ver inclusive com o princípio da vibração, vamos falar daqui a pouco. Quando você coloca sua mente vibrando em função de coisas mais elevadas, de um sentido de vida maior do que você quer dizer ao mundo no dia de hoje, pode dar um impulso inicial muito bom, ou seja, uma boa aplicação prática do mentalismo. Vou relembrar quem sou eu, vou sintonizar a minha mente com alguma coisa nobre, elevada. Isso é uma aplicação muito prática do princípio do mentalismo, princípio da vibração. A vibração não pode estar muito dividida e distribuída em níveis muito díspares. A vibração, que é aquilo com que você se identifica, tem que estar toda ela no mesmo patamar. O princípio da vibração pede que você tenha uma sintonia com elementos próximos, ou seja, o que eu gosto de coisas que me fazem refletir, coisas que me estimulam a ser um ser humano melhor, coisas que me mostram a necessidade de me dedicar mais à causa da minha vida, coisas que me provoquem um estado de harmonia, de relaxamento. Eu gosto de coisas que me elevam. É princípio da polaridade. Percebam que é a nossa psique que tem essa tendência, vai para um lado, vai para o outro, tenta encontrar o justo meio. Isso nada mais é do que princípio da polaridade, princípio do ritmo. Muitas vezes, quando tentam nos atingir, não nos pegam porque não estamos no mesmo nível. É a questão da neutralização. O mundo é uma polaridade, é a briga pelo ursinho das crianças. Se você não deseja o ursinho, você está no outro patamar, e pode conciliar esse patamar, ou seja, tem que neutralizar. E se num outro patamar de consciência constantemente você vê essa necessidade dentro da vida social, vê essa necessidade em você quando, por exemplo, julga a briga do seu filho com um garotinho estranho na escola, não pense que a melhor coisa que você pode fazer por um filho é ficar do lado dele. A melhor coisa que você pode fazer por um filho é ficar do lado da justiça. Isso exige neutralização. Esse é o exemplo que ele precisa. A quarta lei é causa e efeito. Também é muito fácil de ver no meio de uma circunstância dura que você está vivendo. Tente localizar no passado, onde foi o fator gerador daquelas consequências, qual foi a postura diante da vida, qual foi o traço de temperamento que eu tinha que ter corrigido, e não corrigir para que haja algo excepcional no futuro. Semente do excepcional tem que estar aqui. Se não estão, o que vai haver no futuro? O que está aqui? Que sementes eu tenho na minha mão nesse momento que eu plantei no dia de hoje? Vale muito a pena refletir sobre isso. Dá um pouco de medo, mas se você consegue se desidentificar e fazer essa projeção, você pode inclusive evitar coisas complicadas, tendo uma mudança de postura, aprendendo do futuro, antes que ele chegue. Com um pouco de reflexão, e dá para fazer isso, não é nenhum poder paranormal. Por fim, gênero mental, dentro do princípio do gênero como um todo, o gênero mental é onde mais dá para a gente ver experiências no dia a dia. Esse sentimento é realmente o meu. Sabe por quê? Porque eu olhei para a pessoa sem nenhum preconceito, sem nenhuma tendência de massa,
sem nenhum modismo. Observei um pouco as reações dela, tive coragem e isenção para fazer isso, e deduzi que essa pessoa talvez não seja digna de ódio, mas sim de compaixão. Talvez ela não seja digna de paixão, ou de idolatria, mas apenas de uma pequena admiração, ou uma grande compreensão, ou seja, sentimentos que são teus, pensamentos que são teus. Vai colocando isso em uma caixa de joias. Vai valorizando isso, porque isso vai permitir cada vez mais a prática de buscar qual é a raiz dos teus pensamentos e sentimentos, e começar a ter a prática de fecundar a sua própria mente, com ideias próprias, e assim se reflete, assim se aprende, assim se constrói uma identidade própria. Isso fica a sugestão para vocês, bastante reflexão, bastante aprendizado. Se gostou esse tipo de conteúdo sobre as 7 leis universais em tudo na vida, deixe o seu comentário e seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, e até a próxima.